Irmãos, opa, bom dia, tudo bom? Esse canal, ele é um canal que foi criado com o objetivo de trazer a palavra do Criador, certo? De trazer assim, né, através da palavra, uma esperança, de trazer assim um renovo, de trazer algo assim que possa nos dar força para que nós possamos vencer todas as adversidades que se levantam contra as nossas vidas todos os dias, não é isso? Então, o meu alvo foi esse, sabe? É trazer para vocês uma coisa consistente, uma coisa sólida, uma coisa que realmente vai trazer para nós, assim, um horizonte melhor do que a gente vê, não é isso? Ultimamente. Mas a gente, como vocês, que são mais jovens, entendeu? Eu tenho necessidade de sobreviver, de comprar, de vender, de negociar, enfim, de ganhar o meu pão, assim como você também. E eu tenho visto ultimamente coisas que realmente, sabe, coisas assim muito graves e que a gente, engraçado, a gente sente que as pessoas não estão nem ligando para nada, é como se, sabe, fosse um bando de milionários, sabe, bilionário, e que, sabe, não importa para eles o preço das coisas, se está caro ou se está barato, enfim, sabe, eu sinto assim, porque, olha, irmão, veja bem, eu digo nós, o povo brasileiro, é um povo sacrificado, um povo de muita luta, entendeu? Há 72 anos, eu não comecei a trabalhar quando eu nasci, mas, vamos dizer assim, força de expressão, há 72 anos que eu trabalho e luto muito na minha vida para ter uma vida normal como você. É mais ou menos isso, porque mesmo trabalhando durante tantos anos, entendeu? A gente tem uma aposentadoria pequena, entendeu? Como na maioria das pessoas. Então, nós não podemos parar de trabalhar, não tem condição. Então, a coisa não é por aí. Então, o que eu tenho visto, né? Eu gostaria de abrir com vocês isso daqui. É uma coisa até que me prejudica esse tipo de assunto, porque eu trabalho com comércio, eu trabalho com mercadoria, eu também, como você, compro e vendo, certo? Mas, por outro lado, é mais um desabafo também, porque é brincadeira o que a gente vê. Quer ver uma coisa? Olha só. Nós vemos aí, vamos agora voltar aí para a palavra, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes que lá o povo de Israel, quando ele era governado por Deus, as pessoas pediram ao Criador que não queria, que eles queriam um rei humano. E aí o que acontece? O Criador deve pensar assim, né? Poxa, que coisa terrível, né? Então quer dizer que eu sou o Criador, eu criei tudo, eu fiz tudo, entendeu? Eu que supro você de tudo, né? Ele dizendo, e aí, você prefere um rei humano do que eu? Na verdade isso? Então, é exatamente o que acontece, irmão. Então, o que ele fez? Ele deu esse rei humano para Israel. E de lá para cá, tudo entrou em decadência, em declive. Toda a humanidade, afundou de todas as formas e maneiras. Porque se você não tem Deus regendo a sua vida, nunca você vai ser nada, absolutamente nada. E tem um detalhe, quando a pessoa partir dessa vida, irá para o lago de fogo, irá, sabe, infelizmente irá para um lugar terrível, entendeu? Onde irá, vamos dizer assim, sofrer para o resto da eternidade. Tem pessoas que pregam hoje na internet que inferno não existe. Não pague este preço. Não duvide do Criador, não pague, porque existe, Ele é o Deus da justiça, da verdade e do juízo. Então, tudo isso existe. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele teve várias pessoas endemoniadas que ele tirou o demônio daquela pessoa e restaurou a vida daquela pessoa. Então, existe o mal, e como existe, igual a areia do mar, ele diz, tanto demônios como anjos caídos em toda a terra, igual a areia do mar.
você pode contar a areia do mar, então é exatamente como eles são. Tá certo que as pessoas dizem que não existe, até irmãos da fé dizem que não existe. Tem pessoas pregando que não existe inferno, nem existe diabo. Então, pague para ver, e você vai ver se existe ou não existe. Então, eu não pago esse preço, eu não quero saber disso, eu quero saber do meu Criador. Vamos dizer assim, qual o pecado que eu vou ter na minha vida em adorar ao Criador, ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao que me gerou? Qual o pecado que eu vou angariar com isso? Nenhum, absolutamente nada. Pelo contrário, eu só tenho a lucrar com isso. Agora, a pessoa que adora outras coisas, realmente agora ela tem que se preocupar. Entendeu? É melhor que você se preocupe. Procura fazer um balanceamento da sua vida e ver realmente como está, porque, amigo, estamos a caminho do fim. Certo? A fome virá, a coisa está terrível. A pessoa parece que, eu não entendo, gente, olha, sem brincadeira, parece que a pessoa está cega, que não enxerga o que está acontecendo. Todos os ramos de negócio vão quebrar, todos eles, sem exceção. Não vai ter um que vai conseguir sobreviver a isto que está aí. Porque olha só, irmão, isso foi projetado milimetricamente para alcançar exatamente o que está acontecendo. E vai piorar. Não há um mês melhora, porque não vai melhorar, não tem como isso melhorar, isso foi projetado para isso, existe uma agenda para ser cumprida e eles vão conseguir fazer o que querem, deu para entender? E o que acontece? O Messias, o Criador, ele está consentindo, ele está permitindo isso, porque o homem preferiu um governo humano. O homem preferiu um governo humano ao invés do Criador. Então, ele está deixando e vai deixar que tudo isso quebre, para que a pessoa veja que homem nenhum vai dar jeito nesta situação. Deu para entender? Então, não se iluda com o homem. Eu vejo aí na mídia, nos jornais, na internet, nos noticiários, entendeu? Eu vejo aí homem idolatrando homem, se curvando diante de homem. Seja ele governador, presidente, pastor, seja o que for, está totalmente errado. Nós não temos que idolatrar homem, nós temos que idolatrar o Criador, é o único que nós temos que idolatrar, é Ele que te sustenta, é Ele que bota a comida na tua mesa, tá aí, Ele derrama as suas bênçãos sobre toda a terra, a chuva, ela cai para o mal e para o bom. Então, mesmo que a pessoa seja um ímpio, seja uma pessoa que não tem nada a ver com ele, está recebendo dele as benesses que ele dá para o seu povo na terra. Deu para entender? Então não se iluda achando que isso vai melhorar. Não tem como isso melhorar. Você quer ver uma coisa? As pessoas dizem que isso tudo é teoria da conspiração. Não é isso? Então, e a gente sabe da verdade, o Senhor nos revela, Ele traz discernimento e sabedoria para que a gente saiba e veja tudo que vai acontecer com bastante antecedência para que a gente se prepare para aquela situação. Então, nós não somos pegos de surpresa. Ele diz, se meu povo perece por falta de conhecimento. Uma passagem que diz, se o meu povo, se fosse possível, até o meu povo seria enganado. Tá certo? Se fosse possível. Por quê? A pessoa é enganada, mas por que quer? Porque ele nos avisa de todas as formas e maneiras. Então veja bem, irmãos, olha, nós temos lá hoje nos Estados Unidos, na Geórgia, certo? As pedras da Geórgia, aonde existe ali os mandamentos, são 10 mandamentos de Satanás, tá certo? Aquilo não é de Deus. Com certeza, os 10 mandamentos dele são os 10 mandamentos que eu e você conhecem. Agora, aquilo lá é um mandamento feito pelo homem, então aquilo é um mandamento do diabo para acabar com a sua vida. Então, primeiro mandamento, extermínio de 95% da humanidade, certo? Para que haja um perfeito entrosamento entre o homem e a natureza, só pode haver 500 milhões de pessoas no mundo. Então, se só pode haver 500 milhões de pessoas, então somos 8 bilhões, tem que matar 7 bilhões e meio para que chegue ao ponto ideal que eles querem.
não é o que o Senhor quer, não é o que o Criador quer. Ele diz na sua palavra que sei vai até 8 bilhões e pare, porque vai afundar a terra. Ele não falou isso. Ele disse, ide, crescei e multiplicai-vos. Então, ele gerou ali vamos dizer assim, uma ordenança para que o povo realmente se multiplique na terra. Isso aí, o prazer dele é ter filhos em toda a terra. Deu para entender? Então, veja bem, o homem, ele acha que tem gente demais na terra. Não tem, é mentira. Não tem gente demais, pelo contrário, a terra está desabitada em proporção ao que ela pode ter de população. Então você vê o seguinte, eu viajei aqui para a Bahia no ano retrasado, o avião vinha pelo litoral, as terras são todas vazias, não tem nada, montanhas e montanhas, e montanhas de terra, de mata, tudo vazio, certo? Eu fui de carro, a mesma coisa. Entendeu, irmão? Então você vê assim, ó, você pega São Paulo, tem muita gente, aquele conglomerado de gente ali, por quê? Porque concentraram tudo ali. Então você pega São Paulo, você pega Bahia, você pega, vou dizer assim, Nova York, você pega a China, o centro da China. Então são locais que, claro, que não tem como ser diferente, são locais altamente concentrados, para que tudo se resolva naquele miolinho. Então, ali, tudo bem, ali existe uma grande população. A terra, ela suporta uma quantidade infinita de pessoas. É o que ele disse, ele não limitou a gente até um determinado ponto. As pessoas nascem e as pessoas morrem, mas eles dizem o contrário. Entendeu? Que a terra está superpovoada e querem exterminar 95% da humanidade. Bom, está escrito lá. Se você não acredita que é teoria da conspiração, aguarde e você vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Estamos aí à beira da Terceira Guerra Mundial. Está na Bíblia. Nós temos aí descrições corretas lá no livro de Ezequiel 38 e 39, onde descreve claramente, você vai lá e lê, pormenores da guerra que vai haver contra o povo de Israel. Você viu uma amostra do que aconteceu no mês passado. Então, Israel é o povo de Deus, eu sou Israel espiritual, você é, e lá é a terra dele, a terra do Criador. Então ninguém vai conseguir fazer nada contra aquele povo, nem contra mim, nem contra você. Eles podem matar a nossa carne, mas ele não pode matar o meu espírito. O meu espírito é dele, incondicionalmente, então não tem, sabe, jeito deles roubarem o meu espírito. Não tem como. Satanás, ele não tem como alcançar o meu espírito. Então, eu sou dele. É isso que você tem que botar na tua cabeça. Então, tudo isso que você está vendo hoje na mídia, tudo isso que você está vendo, que está acontecendo na nossa vida, foi milimetricamente projetado na mesa por pessoas inescrupulosas, malignas, que só querem uma coisa: diminuir a população da terra. Deu para entender? Então, inventaram um monte de coisa, um monte de porcaria para você acreditar nisto. E o pior, que as pessoas acreditam em tudo, e acreditam na ciência, e acreditam no homem, e continuam idolatrando o homem, ou seja, cometendo o pecado, endossando mais ainda o pecado que cometeram lá que começou em Israel. Então veja bem, irmãos, nós temos que, sabe, ligar um pouco, você tem que acordar, acorde, porque a coisa está feia. Você quer ver uma coisa? Todas as empresas vão quebrar, todas elas, não tem nenhuma que vai escapar disso. Por quê? Isso é uma cadeia, irmão. Eu tenho um negócio, o meu negócio está vinculado a você. Se você não me compra, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Se eu não vendo, eu não tenho como suprir nada na minha vida. Deu para entender? Consequentemente, se eu também não compro, eu vou quebrar os fornecedores que dependem de mim lá. Entendeu? E aí o que acontece? É uma cadeia, entendeu? Um vai quebrando o outro, um vai quebrando o outro. Isso já está acontecendo há muito tempo, só que de 2 anos para cá, a coisa está altamente exacerbada. O presidente da República se vangloriou de ter dado um aumento aí, sei lá de quanto, R$50. Pois é, a nossa vida já caiu, 50% pelo menos. O seu dinheiro hoje, ele vale menos 50% do que valia. Ou seja,
Se você tem uma aposentadoria de 1.050, então você já tem aí 500 e poucos reais, porque o seu poder de compra foi para o espaço, o seu poder de compra acabou, tudo hoje que duplicou e triplicou, e ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Pelo contrário, estão idolatrando o presidente, estão lá agradecendo por algo que eu não enxergo, porque cadê? Onde é que está o milagre? Cadê a solução da nossa vida? Continua tudo cada vez pior e as pessoas se curvando, até irmãos da fé se curvando diante de homem e adorando o homem. Isso é um pecado contra o Criador. Enquanto isso prevalecer, nunca o homem vai vencer na terra, nunca, não há a menor possibilidade. Então isso tem que acabar. Quando eu falei aqui sobre o Evangelho do Reino, quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra será o fim, é quando você encabeçar o Messias como o único Deus, o único que pode resolver toda a nossa vida, o único, não pode haver nenhum substituto, nem nenhuma imagem, nem nenhum homem, nenhum pastor, nenhum presidente, ninguém que você vá adorar mais do que ele. Ele diz: quem está ligado ao mundo não tem nada comigo. Tá certo? Enquanto você se preocupar com coisas do mundo, enquanto você se curvar diante do homem, enquanto você achar que alguém vai resolver alguma coisa, você está redondamente perdido, porque ninguém vai resolver nada para você, absolutamente nada. O dia que você não tiver comida para comer, ou então você vai passar fome, porque ninguém vai te ajudar. Então, por quê? Porque todos estarão passando pelo mesmo problema. Deu para entender? Então é revoltante o que a gente vê. Você pega aqui onde eu moro, o tijolo aqui custava 500 reais, o milheiro está 2.000. Você vai pegar a carne que custava 10, está 40. Entendeu? Então, cadê a melhora? Cadê a solução? Então vocês enxergam coisas que não dá para enxergar, porque isso é um absurdo, isso é uma utopia, não dá para entender uma coisa dessa. Como é que num país e num mundo tudo triplica e duplica de preço e quadriplica de preço e a pessoa ainda vai agradecer ao presidente dessa nação porque ele é maravilhoso? Não, irmão, isso não entra na minha cabeça. Honestamente, não entra na minha cabeça. Eu glorifico ao Criador, ao Messias. Agora, se você se voltar para o homem, se você confiar no homem, se você acreditar no homem, você já está derrocado, você já está perdido, você vai perder tudo, inclusive a sua própria alma. Então, irmãos, deu para entender? Nós temos que abrir os olhos, abra os seus olhos, procure enxergar a verdade, porque olha, brincadeira o que está acontecendo aí. O Evangelho do Reino, ele fala do encabeçamento, ninguém sabe disso. O Messias, ele veio há 2.000 anos atrás, e as pessoas estão esperando pelo Messias. Ele vai voltar de novo. Tem um segmento aí dizendo que ele não vai voltar. Ele vai voltar de novo. Com certeza ele vai voltar de novo. E é a única escapatória nossa, é ele. Não tem nenhuma outra saída. Se você acha que existe uma outra saída, você está perdido com isso. Irmãos, outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: eu não estou aqui absolutamente falando sobre política, eu não voto mais, não tenho esse ou aquela pessoa que eu gosto ou coisa assim, não, eu sou totalmente apolítico, então eu estou dando a minha opinião como cidadão e como brasileiro, certo? Então, tudo bem? E outra coisa também é o seguinte, eu falei com vocês muito a respeito de preço, aumento de preço dos produtos. Então você vê o seguinte, uma das coisas mais terríveis que aconteceu por esses dias foi gás natural. Eu tenho 2 carros aqui, eu tenho um Fusca e tenho uma Paraty, todos 2 são carburados, certo? Então, eu gosto de carro mais antigo, certo? Então, todos 2 são carburados. Então, o gás, ele é um combustível que ele destrói cabo de vela, destrói bobina, destrói parte elétrica do carro e destrói também o motor do carro. No caso do Fusca, ele racha os cabeçotes do carro, ou seja, ele dá muito prejuízo, tá certo? Então, a quilometragem, por exemplo, uma vela, geralmente ela dura 40.000 quilômetros. No gás, você vai trocar isso aí tranquilamente com 1/3 da idade. Então, para você ter uma ideia do prejuízo que ele causa. Então, logicamente, ele é um combustível que ele tem que ser muito mais barato para compensar de você ter um carro movido a gás, certo? Além do mais,
Nós temos, vou dizer assim, todo ano você tem que passar por uma vistoria severa, certo? Aonde você perde horas e horas ali, entendeu? Gasta um dinheirão para poder vistoriar o carro tem que estar tudo certinho, se não tiver, ele não vai emplacar de jeito nenhum. Você tem risco de explosão, enfim, você tem uma série de situações aonde ele teria que ser um combustível super barato. Você vê, o álcool hoje, ele está mais caro do que o álcool, ele está ao mesmo preço do álcool, melhor dizendo. Então, pode um negócio desse? Então, para você ter uma ideia de como estão as coisas, como pode um gás natural estar sendo vendido aqui no posto ao lado a R$ 4,72. E nos postos que eu conheço do centro do Rio, na Avenida Brasil, na faixa de R$ 4,00. É muito dinheiro por 1 metro cúbico de gás. Ou seja, se continuar dessa forma, eu vou tirar dos 2 carros e vou ficar andando na gasolina. Eu ando pouco, entendeu? Então, sabe, eu tiro e pronto. Eu já não vou mais me amolar com o negócio todo, no ano está emplacando. E o pior não é nada, para eu tirar esse gás dos carros, eu vou ter que pagar, certo, um Duda de cada um deles, e ir para lá de novo, passar pela vistoria, para você ter uma ideia. Então, ele é prejuízo ao colocar e prejuízo ao retirar, tá certo? Então, hoje, ao meu ver, não compensa mais você ter carro movido a gás natural. Então, esse é um dos problemas graves que veio por aí, o que dificultou muito tudo para as pessoas, porque você compra uma mercadoria, geralmente ela vem de São Paulo, ou vai daqui para São Paulo. Isso encarece muito, os fretes estão um absurdo, estão pela hora da morte. O correio está caríssimo. Então, tudo para nos prejudicar, entendeu? E ninguém fala absolutamente nada. Todo mundo só vai e paga ou então não faz. Mas ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Parece que, sabe, está todo mundo bilhardário, que não, sabe, que paga mesmo, não quer saber de nada e não está olhando para nada. Olha, gente, não é bem por aí não. A coisa está muito séria. Você tem que abrir os olhos porque realmente a gente tem que dar um jeito nessa situação, tudo bem? É isso aí. Agora mesmo, irmão, eu estava vendo uma matéria aqui na internet, entendeu? De uma empresa bastante próspera de peças de automóvel, falando exatamente o que eu estou falando aqui. Exatamente. Ele estava dizendo que todas as tintas aumentaram um absurdo. As peças de automóvel, eu tenho aqui 2 carros, e o que acontece? Eu estou sempre comprando alguma coisa, tudo miseravelmente dobrou de preço. Tem peças que triplicaram de preço. Então você vê todos os segmentos. Agora vai vindo aí o aumento da luz. O gás disparou. Eu pagava aqui, perto da minha casa, R$ 54. A empresa fechou e está vendendo gás a 80. Então, aonde está, meu amigo? Me mostre. Por favor, eu te peço, olha, me mostre como e aonde você está vendo melhora a ponto de agradecer aos governantes desse país. Mostre para mim, por favor, aonde está esse milagre, porque eu não enxergo. Ontem eu estava aqui com o celular na mão, já era um pouco tarde, e aí veio um rapaz que fez um trabalho maravilhoso, eu assisti, ali oferecendo um curso para você fazer uma negociação através do Mercado Livre, entendeu? Que você ali tem condição de ganhar de 5 a 30 mil reais por mês, que não sei o que e tal. Só que as pessoas oferecem trabalhos maravilhosos, soluções maravilhosas, dizem quanto você vai ganhar, mas se esquecem do que está aí fora. Elas se esquecem do que está aí fora, certo? Existe uma praga aí fora, que acabou com a vida de todo mundo. Então, será que as pessoas esqueceram disso? Você acha que isso vai acabar, mas não vai mesmo. Isso não vai acabar. Isso aí vai vir a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª. Isso não vai acabar, irmão. Então, tudo isso é feito de propósito para justamente acontecer o que está acontecendo, minando a sua vida, minando a minha vida, destruindo empregos, acabando com a vida das pessoas e criando um caos social onde ninguém é de ninguém, tá certo? Dentro de muito pouco tempo, com certeza vai haver uma revolução
uma revolução civil, vai haver guerras, vai haver pessoas invadindo lugares e coisas, porque não vai haver comida para se comer. Deu para entender? Não é peça de carro, não é roupa, nem vestiário, nem perfume para você usar, é pão para você comer. Você não vai ter pão para comer, e aí como é que você vai fazer? Não vai ter ninguém, padaria aberta nenhuma, fabricando um pão para você ir lá e comprar. Hoje em dia está muito cômodo, você só precisa do dinheiro, porque o supermercado está cheio, mas isso vai acabar. A gente sabe que isso vai acabar. Então a pessoa diz, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Isso não é teoria nenhuma, isso é real, isso é verdade. É só você pegar o carro ou vai a pé, sai aqui e você vai ver o resultado que isso ocasionou em toda a sociedade. Então, abra os seus olhos e não fique cego para essas coisas, porque, veja bem, você está sendo enganado, terrivelmente enganado. Então, meu amigo, não pague o que te pede, procure preço, lute pelos seus direitos e procure reverter essa situação o melhor que você puder dentro da tua vida, porque está confusa a coisa. As pessoas no Brasil têm um mal, ela paga, não olha preço, não olha nada, não quer saber de nada, ela simplesmente vai deixando para lá, mas chegou o fim, não tem mais volta. Eu não sou maluco para dizer uma coisa dessa aqui a público, se não tivesse um fundamento. O fundamento, entendeu? É claro. Entendeu, irmão? Então, veja bem, nós vemos aí, como eu estava falando antes, em todos os segmentos que eu movimento aí, eu sou bastante ativo aí dentro da parte de comércio, na minha parte pessoal, toda hora eu saio, eu estou a par das coisas e eu enxergo claramente uma situação caótica, uma situação deplorável, aonde piora a cada dia. Ontem estava ruim, hoje está 10 vezes pior. Então você tem que enxergar isso e mudar essa situação, porque do contrário, eu não sei, agora eu te digo mesmo, eu não sei até onde isso pode chegar. Isso por causa de quê? Porque a gente, sabe, ao invés de procurar colocar, focar a nossa vida em coisas úteis, a gente foca a nossa vida em coisas inúteis, coisas que não levam a nada. O que adianta você fazer uma passeata e agradecer um político? Adianta alguma coisa? Isso aumentou a comida da tua geladeira, da tua casa? Isso te deu um carro novo? Isso te botou dinheiro no teu bolso? Não. Pelo contrário, você só gastou dinheiro para ir lá, você só fez coisa para agradar a essa pessoa, mas você mesmo não lucrou nada com isso. Então você está viajando na maionese, como diz o mundo. Você está acreditando em coisas que são superficiais, coisas que nunca vão ajudar você, nem a sua família, nem a ninguém que você conhece, porque isso é saquetel furado. É a mesma coisa que você botar uma joia, um dinheiro num saco, ele está furado, ele vai cair, você vai perder, você não vai lucrar nada com isso. Então, procure entender o seguinte, ou a gente muda a nossa maneira de ser, ou então mudaremos de endereço. E você sabe muito bem qual é o endereço que a gente vai, tá certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Nós temos aí, agora, momentos aí que a gente vive nessa terra, não é isso? Aonde está havendo uma grande heresia por parte de tudo. A apostasia, ela está vindo com grande força mesmo. E graças a tudo isso, as pessoas, elas vão automaticamente se esquivando do Criador, elas vão desistindo da sua vida, elas vão ficando pessimistas, elas vão ficando com problemas de saúde, depressivas, elas vão se suicidando. O que tem de gente se matando nesse país não é brincadeira, no mundo, em decorrência dessa situação que está acontecendo. E será que você não enxerga isso? Será que você não lê os jornais? Será que você não vê os noticiários que, na verdade, não falam nem a metade do que está acontecendo? A coisa é muito pior do que está acontecendo, mas eles tapam o sol com a peneira, como diz o outro. Então, a gente tem que acordar, tem que procurar enxergar, orar sem cessar, irmão. Porque só tem um que pode dar jeito na nossa vida, somente ele, mais ninguém. Então, eu só queria falar isso com vocês, entendeu? Há muito tempo que, sabe, isso está entalado aqui na minha garganta.
Eu às vezes comento com algumas pessoas, mas as pessoas não acreditam. Ela diz assim, isso é teoria da conspiração. Muito bem. Coisa de 2 anos atrás que eu falei com as pessoas, que não fui eu que falei, foram pessoas que estudam tudo isso, e eu ouvi isso daí, eu acreditei nisso, eu li sobre isso, me informei sobre isso, e todas elas aconteceram, todas, muito mais até do que eles tinham falado. Então nós estamos num momento caótico, uma situação muito delicada. As pessoas estão perdendo aí o emprego direto, as profissões estão acabando a cada dia. Vem agora aí a 4ª Revolução Industrial, onde os robôs vão substituir os empregos das pessoas. Então, mais uma situação que vai se levantar para acabar com a tua e com a minha profissão. E aí, como é que vai ficar? Você vai viver de quê? Você vai trabalhar aonde? Se existem máquinas trabalhando, fazendo o que você faz. Máquina não tem 13º, máquina não chora, máquina não geme, máquina não sente dor, não engravida, máquina não tem filho, entendeu? Máquina não tem 13º, não tem salário, não reclama de trabalho exaustivo, ou seja, ela é uma máquina, ela faz tudo aquilo para o qual ela foi programada. Você pode tirar pelo seu celular. Você pega o celular aqui, ele trabalha até morrer. Morreu, pronto, você vai e compra outro escravo e bota no lugar. Exatamente o que vai acontecer conosco, se a gente não abrir os olhos. Então, verá aí tá para chegar a 3ª Guerra Mundial, tá para chegar aí a 4ª Revolução Industrial, o 5 e 6G, que vai cozinhar a pessoa por dentro, tá certo? Isso daí, ligaram na Holanda o 5G, mataram 300 pássaros na hora, que caíram sangrando no chão. O 5G é usado nos Estados Unidos como arma de guerra, e ele vai ser usado aí para acelerar a sua internet. Muito bonito, você vai ter uma internet muito rápida, mas vai contrair um câncer rapidinho. Então é isso que você quer para a sua vida, amigo? Para mim não, entendeu? É isso que você quer para a sua vida, uma internet muito rápida, mas com um tumor do câncer enorme aqui na barriga da pessoa. É isso que a pessoa quer? Então olha, não entra na minha cabeça, honestamente, sem contar a desgraça que estão fazendo com os remédios. Basta dizer, olha irmão, você vê o seguinte, não tem ramo de negócio no mundo que cresça mais do que drogaria e farmácia e laboratório químico. Por quê? A terra está em agonia, a terra está doente, a terra está podre, está todo mundo podre, coberto de doença. Então, veja bem, o interesse hoje é que você seja uma pessoa crônica, doente, que tenha pelo menos 10 problemas de saúde, porque você vai sustentar o laboratório, você vai sustentar a toda essa situação de médico, de hospital, de laboratório, de remédio. Totalmente a brincadeira. Isso aí é uma máfia terrível. Então, veja bem, você tem que abrir os teus olhos. Em tudo hoje existe máfia, onde a pessoa vai sendo levada como se fosse numa correnteza a praticar toda sorte de coisas. Eu estava vendo na Bíblia outro dia que o homem nos últimos dias controlará o tempo. Você acha que tudo isso que está acontecendo no mundo é coisa de Deus? Você acha que ele está destruindo as pessoas e matando? Claro que não. Tudo isso está sendo provocado, muito deles pelo homem, provocando situações para destruir a terra, para causar terremoto, inundação, vendaval, furacão. Para quê? Matar. O alvo é matar. Querem diminuir 95% da humanidade. Então isso é o alvo de todos eles, de homens inescrupulosos, mas eles vão pagar por tudo isso que estão fazendo. Eles dizem, né? A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos seus ouvidos e procurariam aquela igreja que falaria tudo aquilo que ele acha que é certo. Ou seja, a pessoa tem um pecado na vida dela, ela tem uma coisa errada, então ela procura uma igreja que concorde com aquilo e ache que aquilo é de Deus. Então, deu para entender? É mais ou menos isso. Então, é uma coisa terrível que está acontecendo. Tudo isso está gerando uma grande apostasia. Isso vai
realmente exacerbar em toda a terra, e muitos vão se perder. Em contrapartida, muitos estão indo para o Criador. Através de toda essa situação, através das guerras, da fome, através de tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas estão se voltando para Ele, porque tudo isso está escrito na profecia. A profecia, a Bíblia, é a maior profecia que existe. Não existe nada que possa, nenhum profeta, geralmente todas as profecias que são proferidas nos templos religiosos são mentiras, trazidas pelo próprio profeta, dizendo que vem de Deus. Mentira, ele está mentindo para você. Todas as profecias que você recebe na sua vida, que vem do Criador, elas têm que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, é mentira. E mesmo assim, você tem que confirmar com o Criador, você tem que orar, ore em secreto, não ore em voz alta. O inimigo ouve o que você fala e vai arrumar um jeito de confirmar isso em outro lugar, e você vai achar que ele é maravilhoso. Tudo mentira, tá certo? Tudo mentira, tudo feito para acabar com a tua vida, com a nossa vida. Então, temos que estar ligado. Ele diz, vigiai e orai, vigiar primeiro e orar depois. Não ore e depois vigie, não que você se dá mal. Primeiro vigie e depois ore. Então, é isso que nós temos que fazer. Tá bom, irmão? Eu agradeço aí pela sua atenção, tá certo? Eu acho assim, né? Eu vivo num país que dizem que ele é democrático, dizem. Então eu expressei aqui a minha opinião. Eu falei sobre o Criador, eu falei coisas muito graves, entendeu? Mas eu tenho coragem para isso, e falei, e está falado. E não me arrependo de nada. E a única coisa que eu me arrependo é dos meus pecados, e peço perdão a Deus por isso, como todos nós temos que fazer, para que nós possamos ir para a eternidade com Ele, certo? Pedir, se arrepender realmente, se arrepender de todos os nossos pecados. Então, mas em falar a verdade, não. Ele diz, dize a verdade, aconteça o que acontecer, fale a verdade. A verdade, ela nos rasga a nossa alma, e ela nos acorda para tudo aquilo que Ele quer da nossa vida. Agora, se nós formos submissos, se nós formos passivos, se nós formos um povo que aceita tudo, você não precisa quebrar nada, você não precisa cometer nenhum ato violento, apenas procure centralizar e ver tudo na sua vida e lutar de uma outra forma, orando, procurando e vigiando, para que ninguém possa fazer você de bobo. Porque hoje o que mais acontece na vida é isso. As pessoas estão passando por trouxa. Esses governantes do mundo inteiro devem dar 1000 gargalhadas nos seus gabinetes, por tanta mentira que eles contam, e o povo acredita, e eles estão aí cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, mas infelizmente eu espero que eles aceitem o Criador e façam uma aliança com Ele, porque caso contrário, eles irão para um lugar muito tenebroso, aonde sofrerão para o resto da eternidade, nunca terá fim. Então, irmão, é isso que você tem que entender. Então, olha, um forte abraço para você, que esse Criador que rege a nossa vida possa abrir os seus olhos, abençoar a sua vida, da sua família, e possa trazer para nós, sabedoria, discernimento, para que a gente enxergue tudo e não venha a somar com o homem maligno que está nos levando para o buraco. Ele diz que um cego, quando dá a mão para outro cego, os dois irão cair no buraco, porque os dois são cegos. É exatamente o que está acontecendo. O nosso povo está totalmente cego, e está dando a mão a cego, e ambos cairão no buraco. Então, cuidado com isso. Um forte abraço, fica na paz, amém.